Salve, salve pessoal do canal, tudo sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, olha aí, por que o Exu põe a mão para trás? Ou por que... Ou porque algumas entidades colocam a mão para trás. Em certas entidades ou em certas incorporações, as entidades elas até cruzam a mão e colocam para trás. Será que tem algum significado? Será que não tem? Você sabe? Você conhece algum significado? Tem curiosidade sobre esse assunto? Então acompanhe esse vídeo até o final que você pode se surpreender o que pode significar. Além do mais, não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhá-lo com seus amigos. Tenho certeza que tem muita gente que tem essa curiosidade. Ah, e até pelo fato, provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre esse assunto. Ah, o Exu coloca a mão para trás porque ele está acorrentado. Já escutou sobre isso? Não, eu quero saber a opinião de vocês, né? Se você já escutou em algum momento que o Exu coloca as mãos para trás porque ele está acorrentado. Já ouviu falar? Deixe nos comentários, quero saber a sua opinião. Eu, inclusivamente, né? Eu já escutei muito falar sobre isso. Ah, o Exu coloca as mãos para trás porque ele está acorrentado. É porque o orixá acorrentou ele. Ou então porque o Exu ele é subordinado de um outro Exu, né? Aí ele vem com as mãos para trás porque ele está acorrentado. Será? Então acompanhe esse vídeo. Sem mais delongas, bora pro conteúdo. Pois bem, pessoal, iniciando aqui, falando sobre o assunto, a gente poderia explicar, assim, de forma rápida para vocês. Assim, ó, em questão de segundos, a gente poderia explicar para vocês que o colocar a mão para trás tem uma explicação bem simples. Isso vai variar conforme a entidade, ou seja, isso é do particular de cada entidade. Pronto. Tá aí a explicação do colocar a mão para trás. Isso quer dizer que nem todas as entidades, ou seja, nem todos os Exus colocam a mão para trás. Isso vai muito do particular de cada entidade. Isso, como sempre falo, a gente não pode generalizar e falar que todos os Exus trabalham ou chegam com a mão para trás. Tendo em vista também que esse costume de colocar a mão para trás nem sempre são utilizados pelos Exus, mas em alguns momentos outras entidades também colocam as suas mãos para trás, como os próprios caboclos, alguns, em algumas circunstâncias, baianos, marinheiros, tá? Até mesmo alguns pretos velhos colocam a mão para trás. Então, isso vai conforme cada linha de trabalho ou cada entidade. Pronto, tá aí a explicação. Calma, vamos explicar mais aí. Será que tem algum significado? Pois bem, vamos dar aqui uns significados, pois existem vários. É isso mesmo, existem vários significados em relação ao colocar a mão para trás, tá ok? A primeira coisa é, você tem que descartar essa questão que a entidade está acorrentada, porque isso não existe, tá bom, gente? Então vamos descartar essa questão. Opa, a entidade está acorrentada, descarta, isso não existe, não tem como acorrentar um espírito, necessariamente falando. Então a entidade não está acorrentada, então descarta. Agora começando ali com algumas hipóteses, tá ok? Com algumas questões. É muito comum, vamos lá, os oguns, ou os caboclos de oguns, ou entidades que vêm na falange desse orixá, que é Ogum, exemplo, Ogum Matinata, Ogum de Ronda, Ogum Beira-Mar, enfim, entidades Ogum,
tá? É muito comum eles colocarem a mão para trás, tá? Por quê? Isso é um tipo de reverência dos guerreiros, tá? Isso mesmo, reverência dos guerreiros e dos soldados. Isso entra numa questão mais voltada ao militarismo, ou seja, a uma questão militar. Se vocês não sabem, o ato de colocar a mão para trás, tá? Nessa questão militar, simboliza um sinal de descanso. Então é muito comum algumas entidades, como esses caboclos de Ogum, colocarem a mão para trás, simbolizando a sua linha de trabalho, simbolizando a forma que eles trabalham e qual é ali o seu direcionamento energético. Até então, dentro dessa analogia, a gente pode entender que aquela entidade, aquele Ogum que colocou a mão para trás, simplesmente ele era um soldado em vida. E é claro, a simbologia disso quer dizer posição de descanso. Soldado, quando coloca a mão para trás, no exército, né, eles colocam a mão para trás, isso é um sinal de descanso. Então, alguns caboclos de Ogum também utilizam isso quando às vezes estão esperando alguma coisa ou quando estão apenas conversando algo ali, uma conversa, um assunto mais tranquilo, mais calmo, ou quando eles estão esperando alguma coisa para ser realizada dentro dos terreiros, eles podem às vezes colocar a mão para trás, simbolizando que são guerreiros, em algumas situações também simbolizando ali ou mostrando que são do exército, são soldados, mas também uma posição de descanso para eles. Então essa no caso seria a nossa primeira explicação, tá bom? Deu para entender até aqui? Agora vamos lá para a nossa segunda explicação, tá certo? Essa nossa segunda explicação, a gente vai para uma outra parte, que no caso aqui a gente vai falar sobre entidades um pouco mais velhas. Sim, entidades um pouco mais velhas. Essas entidades mais velhas, as mais populares que conhecemos dentro da Umbanda, são os nossos queridos pretos velhos. Em algumas manifestações dessas entidades, eles também colocam a mão para trás. Ó, a explicação mais comum que a gente poderia dar a essas pessoas, que também é um sinal, tá, de, vamos dizer que, referência. Esse posicionamento das mãos atrás indica que aquela entidade, a manifestação dela é uma manifestação um pouco mais velha. Então, apenas para indicar uma manifestação. Olha para você ver, né? Parecia ser algo mais grande, algo mais enorme, apenas para simbolizar uma manifestação. Mas calma que ainda tem outra explicação dentro dessas entidades mais velhas. Vamos lá. Dentro dessa própria analogia de entidades mais velhas colocarem a mão para trás, também devemos entender que quando essas entidades colocam a mão para trás, tá, elas estão, vamos dizer que, carregando consigo, tá, a sua mironga, tá? Isso é dito em alguns terreiros mais antigos. Esse ato de colocar a mão para trás, tradicionalmente, era comum quando essas entidades estavam vivas, que em alguns momentos e algumas circunstâncias escondiam as coisas atrás do corpo. E isso, é claro, na posição das costas, para que assim os outros não vissem, tá? Então, desta forma, existe ali uma analogia dessas entidades e uma forma representativa, tá, que elas acabaram criando um certo costume, tá? É claro que algumas pessoas podem até imaginar o seguinte: não, essas entidades elas se manifestam colocando a mão para trás, simbolizando que estão com dores nas costas, né? Porque os pretos velhos eles vêm curvado, então algumas pessoas acreditam que eles colocam a mão aqui nas costas para simbolizar que estão com dores nas costas. Então, necessariamente a entidade não sente dor, viu, pessoal? De forma resumida para vocês. Então não é simbolizando dor, mas sim simbolizando, às vezes, uma posição, ou também a sua manifestação, a forma que é a sua manifestação, e simbolizando muitas das vezes que aquela entidade está escondendo algo energeticamente, ou seja, escondendo as suas mirongas, as suas magias, tá certo? Deu para entender até aí, né? Mas agora a gente vai para Exu. Patrick, mas e Exu? Você falou, tá, dos guerreiros lá, dos soldados, falou dos nossos queridos velhinhos, mas e os Exus? Por que eles colocam a mão para trás? Qual seria a explicação sobre isso? Vamos lá.
vamos dizer que para Exu a gente dá todos esses significados também. Pode ser um sinal de autoridade, pode ser um sinal de descanso, pode também ser uma representação de qual linha, de qual campo energético ele trabalha, e também pode simbolizar que aquela entidade carregue mironga junto consigo. Praticamente isso. A explicação seria essa. São essas as explicações, não tem outra para dar não, pessoal. Não tem outra explicação necessariamente ali para dar, tá ok? Um exemplo também que quando o Exu, tá, que eu posso dar para vocês, quando o Exu ele chega no terreiro, ele coloca as mãos para trás e logo após, quando ele vai fazer os seus trabalhos ou quando ele vai prestar uma consulta, ele tira as mãos das costas e vai fazer outras coisas. Um exemplo, o Exu ele se apresenta no inicialmente ali da chegada do Exu, ele coloca as mãos para trás, e depois quando vai servirem bebida para o Exu, ou o tabaco, né, que é o cigarro, o charuto, esse Exu ele tira as mãos de trás e vai pegar ali o copo, a taça, enfim. Por que ele faz isso? Então, se fosse uma questão daquela entidade estar acorrentada, ela não poderia tirar as mãos das costas, né, nem para pegar a bebida. Por quê? Porque a mão dela está acorrentada. Tá ok? Então a gente consegue ligar. Não, isso é um sinal de descanso também, esperando alguma coisa. A outra parte é quando essa entidade ela já chega com as mãos para trás. Isso pode indicar muitas das vezes que aquela entidade carrega mironga. É uma entidade ligada à magia. É uma entidade que possivelmente tem grandes conhecimentos a serem passados. Tá ok? Praticamente os significados são esses. Mas se você acha que tem outro significado, deixa aqui nos comentários, eu quero saber também a sua opinião, tá bom? Mas é isso, pessoal, espero que todos tenham gostado. Se você quer que a gente traga algum outro conteúdo, trazendo alguma curiosidade, alguma coisa que às vezes você não sabe, deixa aí nos comentários que a gente sim analisa e traz aqui se possível, tá bom? Mas é isso, pessoal, muito obrigado a cada um de vocês, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, tá bom? Até o nosso próximo vídeo e axé a todos!